Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, tá? E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a solidão ou isolamento das pessoas com deficiência, ou dos cadeirantes, dos PCDs em geral, tá? PCD quer dizer pessoa com deficiência, tá bom, gente? Para quem não sabe. Muitos de nós, né, que somos cadeirantes ou que tem algum tipo de deficiência, geralmente vivemos muito isolados, né? Muito de nós temos depressão, temos um pouco de dificuldade, às vezes, até de socialização, né? Desculpa, gente. E por que isso? Tem dois lados isso. Tem o lado da pessoa com deficiência e tem o lado da sociedade, né? Dos familiares e das outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o deficiente ele olha para ele mesmo e ele se acha incapaz, né? Principalmente se ele não nasceu com aquela deficiência, se ele foi uma deficiência adquirida, né, ao longo da vida. Por que isso? Porque na maioria da vida das pessoas, os deficientes não são inclusos. Por exemplo, antes de eu ficar na cadeira de rodas, eu não tinha muito contato com deficientes físicos, né? Eu não tinha esse convívio tão próximo. Então, a gente, quando fica deficiente, a gente acaba associando isso a uma limitação muito grande. Então, até a gente descobrir o que a gente pode ou não fazer, até onde vai as nossas limitações, se a gente vai voltar ao normal, né, como a gente, né, vivia antes ou não. Isso são coisas muito difíceis de lidar emocionalmente. E também acaba entrando na nossa cabeça uma certa limitação com relação ao convívio com outras pessoas. Tipo, o que os outros vão pensar, como os outros estão me vendo, né, a partir de agora, né, que começou a deficiência. E também tem a parte das outras pessoas, como as outras pessoas nos veem. Muitas vezes, por exemplo, eu nunca tive um círculo de amizade muito grande, de sair, de ir pra balada, nada disso. Nunca gostei muito de sair. Geralmente eu saio com meu marido, com meus filhos, ou uma vez ou outra com um amigo ou uma amiga. Mas depois que eu fiquei deficiente, eu fiquei mais reclusa, né? Fiquei mais dentro de casa, até por conta da própria dificuldade de locomoção, por conta das dores que eu sinto e que a maioria das pessoas com deficiência também sentem. Então, e eu também percebi que as pessoas pararam de ligar, pararam de convidar, pararam até de chamar no WhatsApp para conversar. Meu WhatsApp bombava 24 horas por dia. Hoje ninguém nem me chama. E, por que, Lilian? Você brigou? Teve alguma animosidade? Não, gente, não aconteceu nada. Mas as outras pessoas também tendem a olhar para a gente como uma pessoa muito limitada que não pode fazer nada. Tipo, vai rolar um churrasco. Pô, não vamos chamar aquela pessoa deficiente, não, porque vai ser difícil, ela não anda, ou não mexe os braços, ou vai ser difícil de chegar. Então, as pessoas tendem a se afastar por não saber como lidar com a deficiência do outro. Então, acaba que existe um bloqueio, uma barreira dos dois lados, tanto do lado do deficiente como do lado da sociedade, de ver a gente talvez até com mais limitações do que a gente que nós mesmos tenhamos, né? Então, e o que pode ser feito para mudar isso? Bom, eu procuro, assim, sempre que eu posso, eu procuro socializar na medida do possível. Ou seja, eu faço, eu vou atrás das pessoas
Por exemplo, eu moro num condomínio fechado. Eu tenho colegas aqui no meu condomínio, tenho vizinhos, então eu converso. Eu desço com os meus filhos para tomar um sol. Aí, geralmente, eu converso com quem está lá embaixo, também tomando um sol. Levo meus filhos para brincar com os filhos, né, dos outros moradores e acaba criando uma socialização. Quando eu posso, eu vou no shopping, né, dar uma volta no shopping com meus filhos ou até com meu marido. E aí, nisso, eu crio uma socialização, né, com as pessoas me veem, eu vejo as pessoas e a gente troca ideia e assim por diante. E sempre que eu posso, né, para os amigos que eu já tinha, eu mando mensagem, mando WhatsApp, eu dou uma ligada. Por quê? Às vezes as pessoas, não é nem por mal, mas elas se afastam porque elas não sabem lidar, não sabem como lidar com a deficiência do outro, entendeu? Então, assim, isso seria uma forma de quebrar esse bloqueio, sabe? Como o pessoal diz aqui no Rio, quebrar o gelo. Você vai, chega, começa a conversar, olha, eu tô assim, mas eu fui a não sei aonde, né? Tira uma foto e as pessoas vão ver que você, mesmo com a sua deficiência, você consegue viver, né? Você consegue fazer as coisas. E nisso vai uma coisa puxando a outra e assim a gente consegue ser menos recluso, tá? Menos solitário, e isso ajuda a combater a depressão, o mau humor, o mal-estar, né? A parte difícil, psicologicamente falando, de ser um deficiente ou se tornar um deficiente para quem não era antes. Então, é isso, gente. Essa é a minha forma, tá, de combater isso, de viver também, de tornar essa minha nova fase muito mais leve, tá? E é isso, e poder, mesmo agora com essa deficiência, poder conviver melhor e viver a minha vida da melhor forma possível, tá bom? Que Deus abençoe a todos e tchau, tchau!